Eu quero mostrar para vocês os 3 possíveis cenários em relação à pandemia de Covid-19 para o Brasil até o mês de outubro. Esses 3 possíveis cenários são baseados no modelo matemático do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington. Eu vou te explicar isso direitinho já já. Antes disso, eu queria pedir a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação, para sempre que um vídeo novo for ao ar, você ser notificado e poder compartilhar, ajudando o nosso canal a crescer. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. A Universidade de Washington, através do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, vem monitorando a Covid-19 no mundo inteiro e ela divulgou para o Brasil 3 possíveis cenários até o mês de outubro. O primeiro possível cenário é nós mantermos as atuais regras de isolamento. O segundo possível cenário é nós flexibilizarmos o isolamento e abrirmos a economia. E um terceiro possível cenário é nós fazermos uma flexibilização onde 95% das pessoas utilizem máscara, mas com mecanismos de se voltar para o isolamento caso os números da Covid-19 comecem a ser alterados. Pois é, e sempre que a gente fala em analisar gráficos, números, estatística, as pessoas pensam logo que é algo muito chato. Mas eu vou procurar ser bem didático e te explicar como esses gráficos podem interferir na nossa vida até o mês de outubro e quem sabe até o final do ano. Acompanha só comigo aqui a análise desses gráficos. Bom, então nós estamos aqui no site da Universidade de Washington, já na página que especifica o Brasil. Observe que o total de mortes previstas até o dia 1º de outubro, no atual cenário, é de 166 mil, ou seja, 3 vezes o que nós temos hoje. E aqui nós temos em colorido os 3 cenários que eu queria te mostrar. Se você clicar nesse izinho aqui, vai aparecer a descrição de cada um dos cenários. O primeiro cenário, que é esse que tem a cor marrom, é o cenário que projeta o número de mortes até 1º de outubro, observando as atuais condições de isolamento e observando que sempre que o número de mortes diárias ultrapassar 8 mortes por milhão de habitantes, as regras de isolamento são prolongadas por mais 6 semanas. É isso que vem sendo feito atualmente no Brasil. O segundo cenário é o cenário que vai estimar a quantidade de mortes em 1º de outubro com a flexibilização e se o número de casos começar a aumentar, a gente não reimpor medidas de isolamento. O terceiro cenário, que é esse em verde, é o cenário que as pessoas vão adotar a utilização de máscara, 95% pelo menos da população usando máscara nos espaços públicos e sempre que a quantidade de mortes diárias ultrapassar 8 mortes por milhão de habitantes, as regras de isolamento serão de novo reimpostas à população. Pois bem, com base nisso, nós vamos analisar o total de mortes. Essa linha na vertical pontilhada é o que tem hoje de mortes, algo em torno de 56 mil mortes. Nota que está tudo muito bem atualizado. E aí, vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiro apagar aqui a curva vermelha, a curva verde e vamos ver apenas a projeção baseada no cenário de hoje. Se tudo permanecer como está hoje, a quantidade de mortes vai aumentando no mês de julho, no mês de agosto, começa a estabilizar ali no início de setembro e nós vamos chegar ali por volta de 1º de outubro com aproximadamente 166 mil mortes. Eu agora vou acrescentar um segundo cenário. Você vem aqui, clica e vamos colocar o cenário da flexibilização. Observe a dramaticidade que é. Nós estamos aqui no momento atual com 56 mil mortes. Quando flexibiliza agora no início de julho, nós vamos 2 semanas após a flexibilização, 3 semanas, o número de mortes começa rapidamente a aumentar. A previsão é de um rápido aumento do número de mortes. Note que ele se distancia em relação ao modelo do momento atual e nós vamos chegar em 1º de outubro com cerca de 340 mil mortes, caso não seja, de novo, tomada medidas de isolamento da população com o número de casos voltando a aumentar. Vamos acrescentar aqui agora um terceiro cenário,
que são as pessoas utilizando máscaras, 95% da população utilizando máscaras, e sempre que o número de mortes diárias ultrapassar 8 mortes por cada milhão de habitantes, volta-se para o isolamento. Nesse cenário, você observa que nós estamos aqui no dia de hoje com 56 mil mortes, a quantidade de mortes vai aumentando ao longo do mês de julho, agosto, mas note que a quantidade aumenta menos em relação aos 2 casos anteriores. E nós vamos chegar em 1º de outubro com algo em torno de 147 mil mortes. Note que dos 3 cenários, esse é o cenário de melhor projeção para o Brasil. 95% da população utilizando máscara em espaços públicos e as autoridades monitorando. Sempre que o número de mortes ultrapassar 8 mortes diárias para cada milhão de habitantes, volta-se para o isolamento. Se nós formos analisar o número de mortes diárias apenas nas condições que nós temos atualmente, note que na linha pontilhada, novamente, nós estamos hoje com algo em torno de 1.122 mortes por dia. Essa quantidade tende a aumentar agora no início de julho, a gente chegando aí num pico por meados de julho de cerca de 1.500 mortes por dia. E isso continua a oscilar, aumenta um pouquinho de novo em agosto, chegando aí a 1.500 mortes por dia, mas nós teremos a partir do finalzinho de agosto uma queda acentuada do número de mortes, mantendo as condições atuais, chegando a 400 mortes por dia no dia 1º de outubro. Se nós acrescentarmos aqui um outro cenário, que é o cenário da flexibilização, note como a coisa muda dramaticamente. Nós estamos aqui atualmente com cerca de 1.100 mortes por dia, isso continua mantendo mais ou menos esse padrão até meados de julho, e a partir do dia 15 de julho, isso começa a aumentar de uma maneira dramática com a flexibilização. Se nós não tomarmos medidas de isolamento novamente, isso tende a chegar a um pico máximo de cerca de 5.000 mortes por dia no final de setembro. Vamos acrescentar aqui mais um cenário, que é a utilização de máscaras. Ao acrescentar a utilização de máscaras, nós observamos que a quantidade de mortes por dia tende a acompanhar o mesmo ritmo do cenário atual, nós chegando ali em outubro com algo em torno de 450 mortes por dia. Então você observa que a flexibilização do jeito que está sendo adotada aponta nesses modelos da Universidade de Washington um quadro muito caótico para o Brasil nos meses de agosto e setembro. É necessário, portanto, que se adote medidas de conscientização da população para a utilização da máscara em espaços públicos e para que as autoridades fiquem o tempo todo monitorando, para que, tão logo o surto comece a aumentar, volte-se para o isolamento, para que a gente possa conter o avanço da pandemia. Então, esses dados desse modelo matemático que vem sendo atualizado dia a dia apontam de uma maneira praticamente inequívoca que é o isolamento e a utilização de máscara massivamente pela população nos espaços públicos que representam as ferramentas para que nós possamos conter o avanço do coronavírus, enquanto pelo menos sai um tratamento que seja eficaz ou uma vacina que seja também eficaz para proteger a população. É nesse sentido que cabe ao governo federal articular as ações junto aos governos estaduais e junto aos municípios para que nós tenhamos um plano comum de enfrentamento a essa pandemia. Eu tenho visto aqui mentiras repetidas pelo presidente da República e os seus seguidores replicam isso nas redes sociais, que a responsabilidade foi dada pelo STF aos estados e municípios. Isso é uma mentira, isso é uma cretinice que a gente não pode aceitar. O que o STF deu aos estados e municípios foi uma autonomia, uma competência concorrente com a competência da União. Isso eu vou mostrar em um outro vídeo. Ou seja, o STF não eximiu a União da competência para gerenciar a crise da pandemia. Ela deu a atribuição aos estados e aos municípios que, somadas à União, irão juntos enfrentar a pandemia. Isso porque, lá atrás, a União queria, através de decreto, impor a estados e municípios a flexibilização do isolamento social. Então, vamos colocar os pingos nos is e ser honestos com aquilo que a gente fala. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, deixa a tua crítica, a tua mensagem. Forte abraço, até a próxima.